Os especialistas dizem que todos nós vamos comer insetos daqui a um tempo. Eu sei que parece loucura, mas veja bem, eles são nutritivos e extremamente sustentáveis, pois a quantidade de alimento que se pode aproveitar é muito maior do que na pecuária. Repletos de proteínas, os insetos são um substituto perfeito para a carne, se conseguirmos superar o seu sabor. Mas isso me fez pensar, será que eles são mesmo tão ruins? Será que poderíamos trocar nosso frango frito empanado por barata frita da China? Vamos descobrir agora. Número 20. Proteína de grilo em pó. Para algumas pessoas, a experiência de comer insetos é desagradável. É nojento, eu sei, principalmente na hora de morder a casquinha, sentir suas entranhas ou suas perninhas presas entre os dentes. Mas a sustentabilidade não é o único benefício em comer insetos. O conteúdo de proteínas pode ajudar a trazer consumidores fitness. As empresas já estão entrando no mercado de suplementos esportivos, a começar pelo pó de grilo. Os grilos fornecem um verdadeiro boom nutricional. Eles têm mais ferro que o espinafre, mais cálcio que o leite e mais vitamina B12 que o salmão ou a carne. Os grilos crescem 10 vezes mais rápido que o gado e consomem 12% menos ração por unidade de peso. Além disso, novas pesquisas indicam que a criação de grilos requer muito menos água e emite apenas uma pequena fração de CO2 da agricultura convencional. A única pergunta é, você teria coragem de comer grilo para obter esses benefícios todos? Número 19. Saúva-limão. Na próxima vez que você se perder na selva equatoriana com o estômago roncando, não se preocupe. Simplesmente quebre um galho de uma árvore e abra como se fossem patas de caranguejo. Se você tiver sorte, várias formigas de cor marrom clara irão cair do tronco. Esses deliciosos petiscos são chamados de saúvas-limão, justamente por conta do seu sabor. O ácido fórmico em seus corpos confere a elas um sabor suave e cítrico, fazendo com que sejam um ótimo lanche com um sofisticado tempero de lemon pepper. Número 18. Formiga pote de mel. Essas estranhas e suculentas formigas são parte de um tratamento praticado pelos aborígenes australianos. Essas pequenas delícias percorrem seus túneis subterrâneos, onde o precioso mel fica guardado. Esse mel é encontrado dentro de certas formigas operárias, que são forçadas a comer até ficarem parecidas com uma versão inseto da Kim Kardashian. Os alimentos são armazenados dentro delas, até que elas voltem para os túneis, onde vomitam o jantar para seus amigos. Imagine esse traseiro estourando e o mel saindo da formiga para sua boca. Achou nojento? Pois saiba que é o puro néctar que está ali. Então tudo indica que seja delicioso. Número 17. Barata. Não sabemos exatamente o porquê, mas as baratas são de longe os insetos que mais despertam nosso nojo. No entanto, elas são uma excelente fonte de proteína e estão sendo criadas comercialmente em fazendas de todo o mundo, principalmente na China. Relatórios recentes surgiram afirmando que elas são uma droga milagrosa e atualmente estão sendo transformadas em pó para serem usadas em vários tratamentos, inclusive como remédio contra queimaduras. Elas são super fáceis de criar e armazenar, sobrevivendo até um apocalipse nuclear. E supostamente tem gosto de frango, embora também tenha um certo gostinho amargo de fundo depois que você engole a bichana. Número 16. Bicho da seda. No Japão, os bichos da seda são geralmente servidos cozidos em um molho agridoce feito com molho de soja e açúcar. Na Tailândia, o bicho da seda torrado é frequentemente vendido em mercados abertos. Não é apenas no sudoeste da Ásia que esses pequenos carnudinhos são comidos. Os bichos da seda também foram propostos para serem cultivados por astronautas como alimento em missões espaciais de longo prazo. Isso ocorre porque eles são relativamente fáceis de cultivar e têm um sabor suave e salgado. Os bichos da seda estão sendo criados comercialmente por várias empresas startups, embora o custo continue sendo um problema para torná-los um item básico em sua cozinha. À medida que mais cultivadores de bicho da seda entram no negócio, a concorrência certamente reduzirá o preço, tornando esses bichos ainda mais sustentáveis. Número 15. Formiga tecelã. Na Índia, as formigas tecelã são usadas na medicina tradicional como remédio para reumatismo, e o óleo produzido a partir delas é usado para infecções estomacais e também como afrodisíaco. Dizem que as formigas tecelãs têm um sabor diferente, descrito como cremoso com gosto de sour cream. E olha só, as formigas fazem o trabalho de se enrolar em um burrito para você, só abocanhar. Número 14. Insetos gigantes de água. Muitas espécies de percevejos gigantes podem atingir 2,5 cm de comprimento quando adultos, e os membros do gênero Letóceros podem atingir quase o dobro. Isso faz com que eles sejam praticamente um banquete do mundo dos insetos. Relatos de quem teve coragem para experimentar dizem que quando comidos crus, os insetos gigantes de água cheiram e têm um sabor parecido ao da maçã. Quando cozidos no vapor, eles desenvolvem uma consistência de peixe, mas mantêm o seu aroma frutado. Número 13. Cigarra. O inseto mais barulhento
barulhento da lista. As cigarras são famosas por seus comportamentos sazonais, às vezes com milhões de insetos barulhentos numa pequena região. Desde muitos séculos, os nativos americanos já pegavam cigarras para assar no forno antes de comer, mas elas são consumidas em todo o mundo numa grande variedade de receitas. Atualmente, em vez de serem criadas comercialmente, as cigarras são mais um alimento de oportunidade ou conveniência. Mas isso pode estar prestes a mudar com a crescente popularidade das cigarras cobertas de chocolate, que as pessoas dizem serem deliciosas. Número 12. Escaravelho vermelho. Os chamados escaravelhos vermelhos podem fazer você se perguntar o porquê do nome. Bem, é por conta da sua suculenta forma larval. Estas larvinhas são uma iguaria em partes do sudeste da Ásia. Ricas em proteínas, são uma das muitas espécies de larvas de besouros comestíveis e têm gosto de bacon quando assadas ou cozidas no vapor. Número 11. Escorpião imperador. Esses animais são intimidadores só de olhar, mas deliciosos de provar. Escorpiões grandes, como o imperador negro, são vendidos fritos no espetinho na Tailândia, China e no Camboja. Eles têm um sabor semelhante ao de caranguejos de casca mole, podem lembrar também o sabor das lagostas. O Bugs Café em Siem Reap serve escorpião nas saladas e no topo de cupcakes. Vale a pena provar se você está visitando os templos de Angkor Wat. Número 10. Tarântulas zebra. No Camboja, eles acreditam que as tarântulas aumentem a virilidade, um problema que, pelo visto, alguns caras fariam de tudo para resolver, porque isso é um pouco demais pra mim e aposto que pra vocês também. O estômago e os órgãos da aranha explodem em sua boca, como aqueles chicletes com líquido dentro. O mencionado Bugs Café também serve donuts de tarântula, perfeitos para mergulhar no café. Tarântulas zebra enlatadas também estão disponíveis na Amazon. Número 9. Melaço de pulgão. Esses carinhas são mais uma fonte de líquido do que de comida em si, pois tudo que eles comem é seiva de plantas. Ao fazer isso, deixam para trás um rastro de melaço que as formigas costumam tomar. Essa substância é coletada por pessoas no México e no Oriente Médio. De acordo com os entusiastas, o melaço de pulgão pode ter um sabor amargo ou doce, dependendo das plantas com as quais eles se alimentaram. Número 8. Zangões gigantes. Este inseto gigante tem o melhor apelido de todos, o grande destruidor de sangue frio. Chamar essas pragas de espécies invasoras é um eufemismo. Eles são conquistadores, colonizadores e destruidores. Um único zangão pode matar 1000 abelhas, algo que agrava ainda mais o colapso da população mundial de abelhas. Uma maneira de parar o avanço aterrorizante desses predadores é comê-los. Sim, eles são comestíveis. Eles não conseguem resistir ao cheiro de álcool fermentado, então basta deixar suas sobras de cerveja à noite e voltar de manhã para buscar as vespas que estejam ali. Se supõe que elas têm gosto de camarão, mas também matam mais de 40 humanos por ano, então cuidado. Número 7. Aranhas tecedeiras. Conhecidas como aranhas-banana nos Estados Unidos, as aranhas tecedeiras são conhecidas por suas enormes teias e tonalidade amarela brilhante. Elas não são tão perigosas quanto parecem e são muito comuns nos Estados Unidos, na Austrália e em outras partes do mundo. Elas são supostamente deliciosas, têm o sabor de patê de nozes quando assadas. No entanto, atualmente não há maneiras de cultivar esses belos insetos em grande escala, porque eles tendem a se matar. Por isso continua sendo uma iguaria sofisticada, em vez de ser parte de uma dieta comum rica em proteínas. Número 6. Esperança. Conhecidos como esperanças, esses insetos são na verdade parentes mais próximos dos gafanhotos. Assim como seus parentes saltadores, eles são comidos praticamente em todos os lugares onde são encontrados. E eles são encontrados praticamente em todos os lugares. David Gracer, um grande crítico gastronômico de insetos, diz que eles têm um sabor entre frango, camarão e croutons. As esperanças são criadas muito facilmente e agora representam uma porção cada vez maior do mercado de grilos comestíveis. Número 5. Besouros cabra-loura. Esses besouros de nome engraçado usam suas garras para que os machos lutem entre si na época de acasalamento. Essas armas parecem os chifres em um alce, e o nome em inglês faz referência a isso. Os besouros cabra-loura são o maior inseto terrestre da Europa, mas estranhamente não costumam ser consumidos por lá. No México e em outras regiões, no entanto, eles são uma iguaria típica, crocantes e bastante carnudos. Suas larvas são vendidas com cobertura de chocolate como presente de Dia dos Namorados no Japão. Número 4. Tatu bolinha. O famoso tatuzinho de jardim ou tatu bolinha é um dos poucos tipos de crustáceos que vivem na Terra. Isso significa que comer um desses é basicamente como comer caranguejo ou lagosta. Se você quer ajudar a salvar o planeta, então vá em frente e coma eles. Esses carinhas preferem o solo úmido sob rochas ou o solo fértil e rico em nutrientes embaixo de pedaços de madeira podre. Como a maioria dos insetos comestíveis, eles são mais saborosos quando são assados ou fritos e têm o sabor de camarão. Eles são basicamente como M&M's da natureza. São crocantes e escapam das suas mãos bem facilmente. Número 3. Escaravelhos. Essa espécie de escaravelhos consiste em um tipo de besouro sazonal que aparece na primavera e no início do verão em todo o mundo. Quando as temperaturas começarem a subir, pegue uma lanterna e saia em busca deles. Os escaravelhos são noturnos e atraídos pela luz. Além disso, eles se movem lentamente e são fáceis de capturar.
A melhor receita com eles segue a tradição dos americanos nativos. Prepare eles assados na brasa e coma como se fosse pipoca. Mas lembre-se, eles são salgados, não doces. E um detalhe, eles estouram na boca. Número 2. Gafanhotos migratórios. Mais do que apenas uma praga bíblica, esses insetos alados também são uma fonte incomparável de proteína. Eles são repletos de fibras alimentares e incluem principalmente gorduras insaturadas, além de vitaminas A, B12, riboflavina, entre outros minerais essenciais. Eles vêm causando estragos nas plantações de agricultores há milênios, então é nosso dever vingar a nossa espécie comendo alguns deles. Pelo que as pessoas dizem, eles têm gosto de sementes de girassol tostadas. Então, além de tudo, se trata de uma vingança saborosa. Sendo um prato servido tipicamente frio, fica a seu critério experimentar ou não. Número 1. Rainha dos cupins. A maioria dos insetos até agora são comuns, muito numerosos e fáceis de encontrar. Essas características os tornam os alimentos ideais para o dia a dia. No entanto, estamos prestes a apresentar uma iguaria africana raríssima. Os soldados de cupim são parte dos insetos apreciados com facilidade, consumidos por pessoas de todo o mundo. Mas poucas pessoas comem uma cupim rainha. Além de sua aparência repulsiva, as rainhas dos cupins são muito difíceis de encontrar e até coletores de cupins experientes podem passar a vida inteira sem nunca ter encontrado um exemplar delas. Mas quando finalmente é encontrada, a rainha dos cupins representa um prêmio e tanto, com um valor nutricional incrivelmente rico. As rainhas dos cupins são dadas a crianças desnutridas na Zâmbia e também a pessoas doentes em camarões, entre outros usos medicinais. A prática padrão é cortar a cabeça da rainha e engolir sem mastigar. Antigamente, as pessoas grelhavam a cupim rainha como se fossem salsichas dos deuses, e os relatos dizem que esse preparo tem gosto de foie gras. Não existe nenhuma maneira de cultivar ou colher esse inseto comercialmente, já que seria necessário destruir vários cupinzeiros para encontrar um exemplar. Talvez seja melhor mesmo a gente não trazer esses bichos bizarros para nossa alimentação cotidiana. Eu até perdi a fome vendo isso. E você, como se sente sobre a ideia de comer insetos? Comeria algum desses que mostramos no vídeo? Se sim, qual deles? Eu realmente quero saber, então conta pra gente nos comentários abaixo. E obrigado por assistir.